apontava para a nossa vida espiritual como igreja de Jesus Cristo, certo? Então o João disse, olha, a lei, ela foi dada por Moisés. Eu anotei aqui, a economia do Antigo Testamento, as regras ou administração do Antigo Testamento, as instituições judaicas, elas foram instituídas pelo grande legislador, o grande líder Moisés. É interessante que o João coloca isso aqui no início do seu evangelho para mostrar a grandiosidade de Jesus. Ele faz um comparativo porque para o judeu ninguém era maior do que Moisés. Moisés era o principal servo de Deus, no qual os judeus quase idolatravam. Tanto que Deus mandou um anjo sepultar o corpo de Moisés, para que a nação de Israel não fizesse dele um ídolo. Mas mesmo assim, passado os séculos, ainda a nação de Israel tinha Moisés como o principal líder da nação, o principal profeta, aquele que colocou todas as coisas em ordem, aquele que estabeleceu os ritos, que estabeleceu os cultos, aquele que determinou como a nação deveria andar na luz da lei de Deus. Então, o João escreve aqui, olha, a lei foi dada por Moisés. Só o que vocês valorizam, quem deu para vocês, foi Moisés. E isso não é uma coisa pequena, isso não é uma coisa insignificante. Não, porque tudo que Moisés fez, ele fez embaixo da ordem de Deus. Ele não fez por conta própria. Ele não inventou essas regras, ele não inventou esses ritos, ele não inventou a lei que dirige vocês. Só que tem um detalhe: a graça e a verdade vieram por alguém maior do que Moisés. Agora espera aí, Moisés falou dos símbolos, Moisés falou das sombras, mas a realidade da vida proposta por Deus, aquilo que realmente deve ser vivido, aquilo que é vida de verdade, na expressão de Jesus Cristo, aquilo que é vida abundante, aquilo que faz diferença, não no lado de fora em rituais que tem que ser repetitivos, mas aquilo que faz diferença mudando o nosso interior, mudando o nosso coração, iluminando o nosso entendimento, o poder que vem e nos transforma de verdade, de dentro para fora, um poder em ação contínua. Que é interessante, a obra do Evangelho de Jesus é um poder em ação contínua. Não é um poder que foi ali, fez alguma coisa por nós e nos desamparou. Não. O Evangelho de Jesus chega a nós, nos libertando do pecado, nos salvando da impiedade e nos encaminhando em luz para um processo de comunhão íntima com Deus. É isso que o Evangelho faz. E quem recebe o Evangelho de verdade, o Evangelho genuíno, aqui colocado por João, o Evangelho de graça e verdade. A graça de Deus com verdade, com realidade na vida, recebe esse poder transformador que é constante no indivíduo, que vai nos aperfeiçoando dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, até que em nós aconteça a plenitude da ação de Deus nos transformando, o dia em que nós nos encontraremos diretamente com o Senhor. Então, até aquele glorioso dia, como escreve Paulo, o apóstolo, que diz: aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo a aperfeiçoará, até o dia de Jesus Cristo, até o dia da sua vinda. Amém?
Então, o João disse, olha, a graça e a verdade vieram por Jesus. E Jesus então inaugura um outro, eu vou chamar aqui sistema, ainda que eu não gosto muito do nome sistema. Mas vamos dizer assim, uma outra religião, uma outra forma de se religar com Deus. Jesus inaugura uma outra maneira de se relacionar com Deus. Moisés colocou uma forma que era através de ritos, que era através de regras, que era através de símbolos, que era através de várias formas rituais. Ele estabeleceu isso. O judeu ia lá, ele se sentia em pecado, ou tinha consciência de pecado, pegava um animalzinho, segundo a lei, levava lá no templo, para o sacerdote, o sacerdócio levítico, né? E aí o sacerdote oferecia o animalzinho, que substituía o homem diante de Deus, e o homem sentia-se perdoado por ter oferecido um sacrifício, um substituto. Deus, eu estou em pecado, aceita o sangue desse animalzinho para cobrir o meu pecado? Só para cobrir. E é fato que o homem voltava para casa sabendo, conscientemente, que era pecador. Não apagava da sua consciência a realidade. Ele não se tornou uma nova criatura, tanto que daqui a pouco ele tinha que voltar a oferecer outro animalzinho. E era um ritual constante. Você entende? Isso era o Antigo Testamento. Por quem veio esse simbolismo e essa sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Essa sombra veio através de Moisés. É isso que o João está dizendo, certo? Dizendo, mas agora tem uma outra verdade. A graça e a verdade. Agora começa um novo sistema. Jesus vem inaugurar uma nova ordem. Ele vem inaugurar uma nova vida, um novo rito para o homem. E qual é? É um rito que, primeiro, o que vale é o favor de Deus. Já não é o que eu faço, mas é o que Deus faz por mim. Porque passados séculos, a lei não foi capaz de purificar o homem. Todos os rituais que Moisés deixou, todas as leis, todas as ordenanças, não foram capazes de limpar o homem, restaurar o homem, regenerar o homem. Não foi possível. Aí ele diz assim, mas veio Jesus com graça e verdade. Aquele Jesus que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Ele vem, o mesmo Jesus que diz em João 3,16, e que diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele confiar, que nele crer, que nele pôr fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o João inicia o Evangelho dando um resumo daquilo que está lá dentro do seu Evangelho, porque na verdade esse capítulo 1, aqui até o versículo 18, nós estamos num prólogo. Ele está só fazendo a introdução do Evangelho. E aí ele diz assim, então Jesus veio com graça e verdade. Então vou aqui colocar, através de Jesus inicia-se um novo sistema. Uma nova ordem, não é mundial, é universal, certo? Porque ela parte do céu e abrange todos nós e a todas as criaturas, certo? O que Jesus inaugura com a pregação do Evangelho do Pai, ele inaugura a nova vida. Aquilo que está lá na escatologia e que aponta para um futuro maravilhoso, de novos céus e nova terra, e ele começa a preparar as novas criaturas que vão habitar desses novos céus e novas terras. E quem são essas novas criaturas? Todo aquele que nele crê
tem uma promessa de vida eterna. Todo aquele que confiar no que Jesus diz, no que Jesus ensina, todos aqueles que amar os seus comandos, os seus mandamentos, e os guardar e viver, estão com os seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, os nossos nomes passam a fazer parte da vida do próprio Cristo. Por isso, nós precisamos andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Nós precisamos, na verdade, mergulhar na sua vida. E a sua vida precisa inundar a nossa vida, para que vivamos em novidade de vida. Para que tenhamos em nós a essência do próprio Cristo, o seu Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa! Essa realidade espiritual que vem na forma do dom de Deus. Que dom? O dom da graça. O dom da graça que nos enche de misericórdia, de perdão, de força, de energia, de purificação, de tudo que é bom para nós. Porque o que Jesus veio fazer? Ele veio nos restaurar, nos resgatar, nos redimir. Ele veio nos ensinar. Paulo escreve disso, e ele fala lá na carta que ele escreve para Tito, e ele diz, olha, a graça de Deus se há manifestado, apareceu, trazendo salvação para todos os homens. E à medida que ela traz a salvação, ela também traz ensino, doutrina, e ela nos ensina que renunciando à impiedade, vivamos no presente século, ou seja, vivamos este tempo, sóbria, justa e piamente. Que cada um de nós seja uma criatura equilibrada, sóbria. Que cada um de nós viva de forma justa, correta, dentro dos parâmetros da graça. Não é porque tem um mandamento dizendo para nós, não faça isso, não faça aquilo. Não é porque agora foi inculcado em nós a doutrina do não pode. Não. Mas é por amor. É constrangido pelo próprio amor que me perdoa, o amor que me alcança, o amor que me salva, o amor que me ensina. Um amor tão maravilhoso que se manifestou de Deus através de Jesus para a nossa vida, que agora eu quero agradá-lo, não por imposição, como fazia Moisés. Não é porque ele está dizendo, tu não pode, tu não vai, tu não toca, tu não come, tu não faz isso, tu não faz aquilo. Não, é que agora eu me conformo com ele, e conformado com ele, tendo em mim mesmo o fluir do seu amor, como está escrito, nós o amamos, porque primeiro ele nos amou. O nosso amor por ele é resultado do seu amor por nós, de tal maneira que eu só quero agradar Jesus, porque Jesus me agradou constantemente. Não me cobra nada, não me exige nada, pelo contrário, ele chega no meio de nós com graça, favorecendo-nos. Queres ficar são? Sim, Senhor. Pega, fica são. Né? Em cada milagre ele demonstra essa graça. O que tu queres? Eu gostaria tanto de enxergar. Vê, a tua fé te salvou. O outro, eu queria tanto que ele fosse lá em casa. Queria conhecer ele. Queria conhecer ele, mas eu não mereço. Então eu vou procurar no meio da multidão, como vou enxergar ele? E aí aparece o Zaqueu subindo numa árvore para ver quem é Jesus, que nem ia conhecer mesmo. Mesmo lá de cima da árvore não ia conhecer. Porque não sabia quem ele era. Entendeu? Mas ele se dá a conhecer. Graça. Ele diz, ei, desce. Eu hoje vou pousar na tua casa. Vou ficar na tua casa. Um homem que quer conhecer Jesus, e Jesus pronto a se revelar para esse homem. Graça.
Falamos aqui várias vezes da mulher cananeia. Entende? Quando ele dá o que ela chamou de migalhinha, mas que foi suficiente para sarar a sua filha. Graça manifestada. E o que dizer da paciência dele em acompanhar a multidão em direção à casa do Jairo, onde a morte queria se instalar, mas ele, que é vida, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, se encaminha para lá no sentido de agraciar Jairo e toda a sua casa com vida. Isso é Jesus. Então o João escreve, olha, ele veio até nós cheio de graça e de verdade, de realidade. Aí está instalado essa nova vida proposta para os crentes, porque é para todo aquele que nele crê. Então é uma vida proposta para os crentes. O incrédulo não consegue viver essa vida. O incrédulo não consegue entender que é possível viver essa vida. O incrédulo não tem noção, por isso até as coisas que às vezes falamos para aquele que não crê, parece loucura. Porque não é capaz de discernir essa verdade e essa graça. Mas para todos aqueles que crê, ele se manifesta com graça e verdade. E aí duas coisas acontecem. Primeira coisa que precisamos observar: todas as misericórdias possíveis é estendida ao homem por Jesus. Através de Jesus, Deus nos aceita. Com Jesus podemos encarar no bom sentido aqui, tá? Com toda a reverência e respeito, mas podemos ir até a presença do Pai, podemos encarar o Pai, não precisamos ter medo dele. Por quê? Porque através de Jesus, da graça de Jesus e da verdade que ele é e aprendemos com ele, nós podemos nos aproximar do Pai sem medo, ok? Segunda coisa que nós precisamos entender: todos os fiéis recebem da plenitude do Cristo, como nós vimos na semana passada, no versículo 16. Todos os fiéis recebem da plenitude do Cristo. Os melhores e maiores santos não podem viver se não for através, ou não pode ser, nem existir, se não for através da graça de Jesus. Qualquer coisa, e nesse sentido, nós podemos dizer assim, fora de Jesus está excluído qualquer ostentação, quer seja de santidade, de oração, de vida correta, de justiça, ou de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Ou é tudo nele, por ele e para ele, ou nada é. É isso que o João deixa bem claro para nós. Aí o João diz assim, para os judeus, vocês amam muito Moisés, Vocês acham Moisés inteligente? Vocês acham Moisés um santo? Vocês precisam conhecer Jesus. Vocês precisam aprender com Jesus. Vocês precisam buscá-lo e conhecê-lo maravilhosamente. Aí é onde ele chega e diz assim, ninguém jamais... Como é que diz? Justo. Ninguém jamais viu a Deus. Não é? Deus nunca foi visto por ninguém. Em qualquer momento, a qualquer tempo da história da humanidade, nunca ninguém viu Deus. Antes de Jesus aparecer aqui, nunca nenhum outro viu Deus. Nós não estamos com isso dizendo que eles não ouviram Deus, que eles não tiveram experiências com Deus. Não, tiveram. Moisés teve uma grande experiência, várias grandes experiências com Deus. Né? Todos os profetas e todos aqueles irmãos do Antigo Testamento tiveram experiências profundas com Deus.
ouviram a voz de Deus, foram orientados por Deus, falaram em nome de Deus, trabalharam para Deus, executaram obras magníficas para Deus. Eu não tenho tempo aqui para discorrer, mas você pode lembrar, né? Já pensou um homem com uma vara que não tem valor nenhum, né? Ele estende lá sobre o mar e um mar se rasga no meio, abre, né? E tantos outros aqui que nós poderíamos citar, a valentia de Sansão, poderíamos destacar a vitória de Gideão, e vai por aí afora, mas não é a minha meta nessa noite. O que eu quero que você entenda é que apesar de toda a experiência que os profetas tiveram, que os patriarcas tiveram, que os grandes líderes tiveram, os juízes tiveram, apesar de toda a experiência que eles tiveram com Deus, nunca nenhum deles viu a Deus. Nenhum pode chegar e dizer, olha, eu o conheço face a face, eu vi ele, eu olhei dentro do olho dele, eu o conheço. E com isso eu só quero dizer assim, ninguém fora Jesus, teve intimidade suficiente com o Pai para manifestá-lo, para falar dele com propriedade, dentro da expressão graça e verdade. Todos os santos do Antigo Testamento tentaram descrever Deus, tentaram falar um pouquinho de Deus, tentaram revelar um pouquinho das suas experiências com Deus. Todos os santos, mas nenhum tinha a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Nenhum viveu uma eternidade passada com o Pai. Nenhum dos santos tiveram lá na criação. Nenhum deles se conferenciou com Deus. É isso que o João quer dizer. Ninguém nunca antes viu o Pai. Ninguém antes pôde conhecer como eu conheço. Ninguém antes de mim teve tamanha comunhão, tamanha intimidade, tamanha consciência, tamanha intimidade que pôde colher a essência do próprio Pai, a fim de descrevê-lo com propriedade e com graça e verdade, capaz de vocês entender a Deus. Ninguém antes. É isso que o João está querendo passar para nós. Ele diz, olha, quando nós falamos de Jesus e da sua pregação e da sua vida, e quando nós anunciamos o Cristo de Deus, nós estamos falando de alguém que viveu com Deus, que coexistiu com Deus, cuja intimidade transcende a qualquer relacionamento que alguém possa ter tido com o próprio Deus. Ninguém jamais pôde dizer, eu e o Pai somos um. Por mais santo que foi Abel, por mais santo que foi Enoque, por mais grandioso que foi o ministério de Elias e o seu relacionamento com Deus, por mais íntimo que foi Daniel em seu relacionamento com Deus, por mais que todos os homens do passado, descritos no Antigo Testamento como homem de Deus, por mais que eles possam ter contado experiências e revelado das suas experiências com Deus, nenhum deles pôde dizer, eu e o Pai somos um. Nenhum pôde dizer assim, quem me vê, vê o Pai. Esse não pode. Então o João está dizendo assim, olha, quando eu vou, agora que eu vou escrever esse livro para vocês, e eu vou relatar toda a verdade a respeito de Jesus, eu quero que vocês entendam que o Deus invisível,
ele é manifestado pelo seu Filho unigênito. É isso que o João está colocando. Ele é manifestado por seu Filho unigênito. A palavra unigênito aqui, aquele que é gerado por um só. Olha que coisa interessante. Ele, o Filho, ele pode mostrar o significado do Pai. Por quê? Porque ele viveu no seio do Pai. Essa expressão seio do Pai é interessante. Lembram do seio de Abraão? Só, ele viveu ali, ó, junto do Pai, entre os braços do Pai, conversando com o Pai. Ele existiu, amados, entende? Em plena intimidade com o Pai. Essa expressão é tirada do costume entre os orientais de reclinar-se em suas refeições junto ao patriarca. Então, o seio do Pai era conhecido muito pelos judeus por causa dessa intimidade. Está aqui, está comigo. Entendeu? Talvez se fosse transportar bem direitinho essa passagem, disse, ó, é amigo do peito. É o meu amigo mais íntimo. É o meu companheiro de todas as horas. Esse, que é o unigênito do Pai e que vivia no seio do Pai, esse o tem declarado, tem revelado. Esse tem manifestado o Pai. De sorte que quem vê a ele, vê o Pai, porque ele vive como o Pai quer que viva. Ele fala o que o Pai quer que fale. Ele não vive para fazer a sua vontade, mas ele vive para fazer a vontade de Deus. Então João faz aqui esse destaque dentro desses 2 versículos, mostrando que Jesus é superior a Moisés e que ninguém jamais vai conseguir descrever a Deus, ou falar de Deus, ou revelar o ser divino, o eterno. Ninguém jamais vai conseguir fazê-lo melhor do que Jesus. Não, porque a essência deles é a mesma. Jesus, que João diz no capítulo 1, versículo 1, que é o Verbo, que é Deus. João disse, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele se fez homem, mas ele era Deus. Isso aqui o João coloca bem claro para que ninguém se confunda. E o Deus que se fez homem, então, traz em si a essência do Deus invisível. Mais tarde o Paulo vai escrever e ele coloca nas suas cartas a seguinte expressão: tudo que de Deus se pode conhecer habitou corporalmente em Jesus. Ou seja, eu não vi Deus, eu não consigo nem compreendê-lo na sua condição de espírito que é. A minha mente bloqueada pela natureza física não é capaz de se desenvolver na concepção do ser divino. Deus, vendo que havia em mim impossibilidade de compreendê-lo, o que ele faz? Ele, sendo Deus e não havendo para ele impossível, ele se faz homem. E ao se fazer homem, ele anda como homem, come como homem, trabalha como homem, bebe como homem, se relaciona como homem, mas manifesta o que tem de mais glorioso, a essência divina. Então, quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. É isso que o João está escrevendo para nós. Você quer entender Deus? Olhe para Jesus. Quer saber do que Deus gosta? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus agiria em várias situações da vida? Olhe para Jesus. Porque tudo que de Deus se pode conhecer estava nele. De sorte que você vai ver Jesus chorando
as mazelas humanas, as dores dos seres humanos, enquanto está ali prontinho para ressuscitar um indivíduo. Eu sempre digo, Jesus chorou, né? Lá junto do sepulcro de Lázaro, mas não chorou pelo Lázaro, não, porque o Lázaro ele ia ressuscitar. E eu acho que seria uma loucura Jesus ficar derramando lágrimas pelo Lázaro que ele ia ressuscitar. Então por que chorou Jesus? Chorou a dor psicológica daqueles que não entendiam o que ia acontecer. Chorou o que sentia Marta, o que sentia Maria e os outros amigos de Lázaro que estavam ali e não conseguiam alcançar, não conseguiam ter fé, não conseguiam compreender que um homem, mesmo sepultado há 4 dias, Deus poderia tirá-lo do túmulo. Porque a gente fala de fé e nós falamos muito e conversamos, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Às vezes eu vejo irmãs e irmãos, né, que chegam, não, eu confio muito no Senhor, mas daqui a pouco, ora, irmão Adilson, porque o meu filho, mas aí esse ora já é um ora apavorado. Confia, mas não tanto. E não é o fato de não confiar porque não acredita no Senhor. Não, é que diante das circunstâncias, perde a percepção da grandiosidade de Deus. Ora, Jesus se revela poderoso, Filho unigênito do Pai. A essência de Deus estava nele e ele se revela com graça e verdade, verdade libertadora, exatamente aí, entendendo o que o outro não entende, amando até aquele que nós não conseguimos amar, os adversários, não é assim? Fazendo para aqueles que nós jamais faríamos. O Malco veio te prender e engatou a orelha lá num grampo qualquer, nem vamos falar de alguém cortar a orelha dele. Veio te prender. Tu colaria a orelha dele para ele ficar bonzinho? Deus faz. É aí que dentro do Evangelho nós vamos encontrar a expressão Deus é bom, até para com os ingratos e maus. Ora, o que eu quero que você compreenda nessa noite é que ao falar da graça manifestada através de Jesus, o Paulo tira o rigor, ou melhor, o João tira o rigor dos rituais da lei e estabelece a leveza da graça divina em toda a sua extensão. Ele chama no versículo 16 de plenitude. Uma plenitude que atingiu de alguma forma a todos nós, e que atinge todos os dias, Ele coloca aqui uma condição, olha, já tu não tem que procurar mais os erros dos outros, mas tu deve enxergar os teus próprios erros para que Deus te sirva graça, para que Deus te sirva misericórdia, para que Ele te abençoe com vida. Só Jesus vem e não traz a tábua dos 10 mandamentos. Ele vai lá e cumpre os 10 mandamentos. Ele vem e não traz o canon do Antigo Testamento para impor a nenhum de nós, mas ele cumpre o canon do Antigo Testamento. E ele se apresenta como não aquele que fala as profecias para que nós nos adaptamos a ela, mas ele se manifesta como o espírito da própria profecia. E ele passa a viver o que nós não conseguimos viver, para ele ter direito. Você sabia disso? Ele vive aquilo tudo para ele ter o direito de chegar perto do Pai e diz, me dá a eles tudo de presente. Você já parou para pensar nisso? E ele
com seu próprio sangue, nos remiu, nos comprou. Louvado seja o nome do Senhor, para Deus e Pai. Só, eu cumpri a lei, eu não deixei passar nenhum tio, nenhum jota da lei. Cada item da lei fui lá e cumpri, cada ritual, tudo que a lei dizia, Jesus foi lá e cumpriu. Agora é incrível, ele não cumpriu para satisfazer a si mesmo, mas ele cumpriu para ter o direito de nos inserir dentro do plano. Ele cumpriu para ter o direito de nos comprar para Deus. É interessante, você já pensou viver todo o Antigo Testamento? Vou viver, vou caprichar, vou fazer como o Pai manda. Mas qual o teu objetivo, Jesus? Para agradar o Pai, no sentido de tu ser abençoado? Não, eu já sou abençoado. O sentido é que, tendo eu cumprido, tenho eu também o direito de pedir o que quiser. Tenho eu o direito de oferecer-me pelos meus irmãos. De sorte que eu posso me tornar sacerdote dos meus irmãos, intercessor dos meus irmãos. E aí vem e se apresenta como o sacrifício no nosso lugar. Por mim e por você, não foi um cordeirinho, um animalzinho que morreu. Não foi um novilho que derramou seu sangue. Por mim e por você, não foi um pombinho, como a lei dizia, que se o sujeito era pobre, não tinha recursos, ele podia oferecer um pombo. Não. Por mim e por você, foi Jesus que deu a vida. Oh, glória a Deus. Então diz o João, olha, ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho, o unigênito, aquele que estava no seio do Pai, aquele que vivia com o Pai, ele mesmo veio falar do Pai para nós. Ele veio dizer para nós como é o Pai, que nós não precisamos ter medo, e é Jesus então que institui, ou melhor, que nos ensina a grande oração do Pai Nosso, que o judeu tinha um medo tremendo. Chamaram ele de blasfemo quando ele disse que Deus era seu pai. Porque eles não tinham o hábito de chamar Deus de pai. Deus é um terror. É interessante, a Bíblia diz que quando a lei foi dada, quando Moisés recebeu a lei, todo o monte fumegava. O monte tremia, as rochas se abalaram. A presença de Deus, só uma manifestação da presença de Deus no monte, no Sinai. Aquilo tudo tremeu. O escritor aos Hebreus diz que um terror invadiu os homens, ficaram com medo. Quando Moisés desceu de lá, eles tinham medo até de olhar para Moisés, porque saiu da presença maravilhosa da comunhão com Deus, com o rosto brilhando, e disseram, cobre o rosto que nós não conseguimos olhar para ti, e não tinham coragem de levantar a cabeça. Os escritores hebreus dizem que aquilo ficou tudo fumegando o monte, e que até um animal, se tocasse naquele monte naquela hora, morria. Olha, o terror da lei. Mas aí o João disse, mas a graça e a verdade, os favores de Deus, as misericórdias de Deus, o perdão de Deus, a ajuda de Deus, a graça, oh glória a Deus, ela veio por Jesus Cristo. E quando Jesus veio, não tinha monte fumegando, tinha anjos cantando. Quando Jesus inicia todo o seu trabalho ministerial, e ele começa a falar, ninguém corria, até as criancinhas queriam se aproximar. Os apóstolos que começaram, não deixa as crianças chegar, ele disse, deixa vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E ele vai mudando o conceito.
Aquilo que era pesado lá atrás fica leve aqui. Ele vai dando sentido às coisas. Ele não vai anulando o que está estabelecido, irmão. Ele só vai dando sentido. Entendeu? Ele não vai ensinar você a deixar de amar a Deus, não. Só que ele vai começar a mostrar para vocês o que é amar a Deus. Ele não anula o amor ao próximo. Não diz, olha, agora não precisa mais amar o próximo. Não. Só que ele começa a mostrar como se ama o próximo. E ele faz isso com uma propriedade incrível, porque ele faz na essência do Pai. Só o Pai é assim. O Pai dá comida para vocês de graça, faz a terra produzir, Ele faz a chuva vir na hora certa, Ele ajuda vocês em todos os sentidos, Ele faz vocês dormir em paz, faz vocês se acordar, e vocês saem por aí respirando, não pagam um centavo pelo ar que Ele dá para vocês. O oxigênio está aí, entendeu? Todos os dias o Pai enche a terra de gloriosa e maravilhosa abundância de vida. Vida que pulsa por todos os lados. E aí vai. Ele veio revelar o Pai. Amém, queridos? De sorte que cabe a nós, compreendendo todas estas verdades, cada dia amar mais o Senhor. Oh, glória a Deus. Que ninguém sirva a Deus por medo. Que ninguém faça do servir a Deus um ritualismo barato. Que nós não venhamos servir a Deus limitando o nosso Deus. Porque alguns também vão limitando. Ah, Deus nunca não se agrada de ti porque tu está assim. Tem gente que tem essa propriedade, né? Prega um evangelho e diz, ó, tu é careca, Deus não gosta de ti. Aí o outro diz, não, tu é cabeludo, Deus não gosta de ti. Você deixou a barba, Deus não se agrada. Tirou a barba, Deus não se agrada. Tem gente que não sabe nem o que fala, entendeu? Não, Jesus veio e disse, ó, é graça e verdade. Graça e realidade. Vamos ver o que é realidade? Isso fica para a próxima quarta-feira, tá bom? Que Deus continue te iluminando e te abençoando com graça e verdade. Sim. 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 Nós temos, o Apocalipse fala de 2 livros, aliás, de 2 que aqui em relação à vida, certo? Fala de muitos outros livros, mas precisamente fala do livro da vida, aquele em que todas as pessoas estão registradas. Nasceu, existiu, está registrado no livro da vida. Erroneamente, alguns cristãos ensinam que quando a pessoa aceita Jesus, ele é escrito no livro da vida. Não. Ele não é riscado do livro da vida. Isso é o que a Escritura diz. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Porque viveu, existiu, tá registrado no livro da vida. Nós todos nascemos para a salvação. Ninguém é predestinado para a perdição, tá? Mas todos são predestinados para a salvação. Você nasce para ser salvo, você não nasce para ser perdido. Entendeu? Depois escolhemos os nossos caminhos, entende? Fizemos as nossas próprias escolhas, não seguimos a orientação do Senhor e nos perdemos. Mas nascemos para ser salvo. A Escritura é muito clara nisso, quando Jesus diz que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Tratando-se do tempo da sua inocência, cada criancinha está salva. Ponto. Está salvo. Agora, tem um outro livro, que é o livro da vida do Cordeiro. Nestes só estão inscritos os que vivem a vida do Cordeiro, porque ele é o diário do Cordeiro. E para eu entrar no diário do Cordeiro, eu preciso viver a vida do Cordeiro. Entendeu? Então esse segundo livro, macho, trata disso, né? O primeiro livro trata de todo ser humano escrito lá, entende? Para ser salvo. Não é que nasce para a perdição, nasce para ser salvo. E está escrito lá. À medida que vai se perdendo, é riscado o nome. Ele nem se apaga, ele é riscado. Entende? Então, agora,
quando chega na vida com Cristo e nos tornamos um raminho da videira verdadeira, nos ligamos a Cristo e nos tornamos um com Ele, então nós passamos a viver a vida de Cristo, a vida do Cordeiro. Passamos a guardar os seus mandamentos, a graça divina nos alcança e nós, agraciados por Deus, passamos a amar a vida que Deus propõe para nós e passamos a viver as boas obras, porque fomos gerados de novo para as boas obras. Entendeu? É isso, a obra de Cristo visa fazer de nós criaturas novas, que vive boas obras, em novidade de vida diária. Todo dia Deus tem uma nova aventura para nós. Eu gosto de dizer assim, ó, a vida cristã é uma aventura, uma maravilhosa aventura, que é novidade todos os dias e pela eternidade afora. Alguém pode dizer assim, mas irmão Adilson, eu não tenho experimentado essa novidade de vida, a minha vida é uma mesmice. Então você precisa ser doutrinado, orientado, entendeu? Ah, irmão Adilson, eu até já fui muito feliz no meu primeiro amor, mas você não era nunca para ter saído do primeiro amor. O primeiro amor não pode ir embora de nós, ele tem que ser uma constância em nós. O primeiro amor que foi gerado de Cristo em nós, ele deve se desenvolver e nunca vai deixar de ser o primeiro amor. Ah, irmão, mas depois que a gente fica mais tempo assim, a gente fica mais friozinho na igreja, mais... Não, irmão, não. Eu faz 30 anos que estou servindo a Jesus. Um pouquinho mais, eu sou ruim de data, entende? Mas de 30 para mais, que eu estou servindo a Jesus. É isso, Gui? Ó, a Gui já acertou lá, 35 anos. Que eu estou servindo a Jesus. Sabe, irmão, hoje é mais gostoso do que quando eu comecei. Não sei se você consegue entender isso. Para mim, hoje é melhor do que quando eu iniciei. Hoje eu sou mais avivado, hoje eu sou mais fervoroso no espírito. Hoje eu compreendo mais as coisas, hoje está melhor de servir a Jesus. Eu amo Jesus. Lá no início eu dizia, meu Deus, se um dia eu for botado contra a parede e disser, ó, nega Jesus, senão nós fuzilamos. Eu disse, eu não sei se eu tenho força para não negar. Hoje eu digo com todas as letras, pode me fuzilar. Por quê? Porque eu fui amadurecendo na fé e compreendi que é muito glorioso estar com Ele. Nada se compara à vida com Cristo. Então, à medida que vamos vivendo essa vida em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo, à medida que Ele é tudo em nós, e nós sem Ele não somos mais nada, nós passamos a viver em Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É outra história agora. Agora passamos a viver a vida do Cordeiro. Amém, queridos? Explicado, Márcio? Olha, queridos, que Deus vos ilumine cada vez mais. Eu sou só um agente para despertar, um agente do céu, para despertar você a pesquisar mais, a meditar, né, sobre as coisas de Deus, buscá-lo mais em oração. Agora, a sua parte é você que tem que fazer, né? A graça vem e te doutrina, a graça vem e inspira alguém para te falar. Agora cabe a você dizer, poxa, esse negócio aí é legal, isso aí é bom, eu quero mais disso aí, eu quero conhecer melhor isso aí. Eu estou muito afinzão de que o meu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Como é que eu faço para o meu nome estar lá? Entendeu? Aí vamos pegar o que a graça nos ensina. A graça diz assim, ó, renuncia à impiedade. Tudo que não é piedoso, tudo que não é do bem, renuncia, entendeu? Toda a maldade, toda a orquestração, até os palavreados, e tudo que não presta, desde de fora, vai jogando fora, renuncia, entendeu? E começa
a buscar a sobriedade, o equilíbrio, o fruto do Espírito, o domínio próprio. Começa a buscar. Como que eu faço, irmão a Deus? Ore. Ora a Deus. Deus, faz de mim uma pessoa equilibrada. Senhor, faz de mim uma pessoa mansa. Faz fluir em mim as virtudes do teu Espírito, Senhor. Que produza em mim o fruto do teu Espírito. E faz o meu ser mudar, porque o fruto do Espírito é do ser. Não é o fazer. Não é do ritual, não. Não é o ritual da lei, eu vou lá e faço e aí, não. O fruto do Espírito é do ser. Senhor, faça com que eu seja alguém amoroso. Faça com que eu seja paciente. Senhor, faça com que eu seja em mim manso. Com que eu seja longânimo, benigno, temperado, e assim sucessivamente. Leia lá o Gálatas 5:22 e você vai, medite em cada essência daquela, observando uma coisa, são 9 virtudes do fruto do Espírito, e você nunca alcança a segunda se não for primeiro aperfeiçoado na primeira. Mas o fruto do Espírito, antes de qualquer coisa, é amor. Ai, irmão Deus, mas eu não sei se eu consigo amar. Então, ore a Deus até amar. Se eu, Adilson, descobrisse em mim que eu não consigo amar alguém, eu ia orar e jejuar até que o Espírito Santo derramasse uma enxurrada de amor lá de cima para dentro do meu coração, até ele inundar eu de tanto amor de eu querer morrer por aquela pessoa. Oh, aleluia! Essa é a grande verdade. Se eu descobrir uma fagulhinha em mim que impede de eu amar alguém, eu ia para a oração e para o jejum até alcançar a capacidade do Espírito para amar. Porque a palavra diz que o amor de Deus, esse amor que nos suporta, que nos perdoa, que tem paciência conosco, esse amor divino, que chegou a enviar o seu Filho para nos evangelizar. Diz, ó, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então é verdade que algumas pessoas não conseguem amar, mas se orar, jejuar, buscar a face do Senhor, o Senhor dará a você o Espírito Santo, e o Espírito Santo derramará o amor de Deus no seu coração, e você vai passar a olhar as pessoas com outro olhar, você vai amar, acabou. E só depois de amar, qual é a sequência? Você vai ter gozo. Eu nunca vi ninguém odiando feliz. Ai, que alegria, porque eu estou odiando fulano. Não. Você nunca... Não, odiou, não é feliz. Tem uma porção de gente triste por aí, e eu olho, você não está amando. Começou a amar, fica feliz. Não é verdade? Olha, a pessoa me disse um monte de desaforo ali agora, rapaz. Me disse um monte de bobagem. Sim, mas tu está rindo? É porque eu amo ela. Eu amo. Oh, glória a Deus. Quem ama, enche-se de gozo. Só com gozo se tem? É, porque já viram alguém, ó, estou muito ruim, estou muito triste, né, entende? Tem paz, mas estou cheio da paz. Não dá, né? Então você vê que é uma sequência. Eu busco a Deus e passo a amar. Eu começo a amar pelo Espírito Santo. E eu me encho de gozo. O gozo do céu enche o meu coração. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, como disse Maria. E aí a
paz que excede o entendimento me domina. Certo? E eu pacificado. Em paz e pacificado. Olha só, vou ter o quê? Longanimidade. Longo ânimo. Tem aquela pessoa desanimada o tempo todo. Eu até queria, mas não consigo. Essa é a hiena lá, né? Entendeu? Não. E assim sucessivamente. Vou encerrar aqui, porque senão eu vou a noite toda. Deus te abençoe. Que o Senhor te dê cada dia mais graça. Oh, glória a Deus, que tu vá dormir essa noite pensando em buscar mais o Senhor, e em ser mais cheio do Espírito Santo, em frutificar para o Senhor. Não vá só na tua força não, mas peça a Deus. Irmão, Deus, tem coisa que eu quero, mas eu não consigo. Fala com Deus. O Pai é bom, o Pai é maravilhoso, o Pai te concederá o desejo do teu coração. Oh, glória a Deus, Ele te abençoará desde os céus, e tu te alegrarás aqui na terra, para glorificar o nome dEle, de todo o teu coração. Então, deixa Deus te abençoar, abraça o Senhor, leva Ele contigo, não te largo, não te deixo, faz como Jacó. Pode até você estar ruim, precisando até de ter um outro nome, pode ser até que você precise de uma mudança de identidade, mas te agarra com Deus. Deus mudará o teu nome, mudará a tua identidade, Ele te agraciará. O Senhor dará graça e glória a quem buscar a sua presença. Oh, louvado seja Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei como você sente aí. O meu coração está transbordante de alegria. Sabe o que eu vejo diante de mim? Eu vejo vitória. Eu vejo diante de mim graça. Eu vejo glória. Eu vejo bênção. É o que eu enxergo diante de mim. Não tem luta, irmão, nem dá para ver. É tão pequenininha diante da grandiosidade do Senhor e da graça do Senhor. As coisas não tão pequenas. Tem gente atribulada aí por nada, irmão. Perdi o emprego, está todo atribulado. Vai orar, rapaz. Eu estava meditando nisso e eu estava pensando, tem gente que sofre uma porção porque não segue a recomendação de Jesus nem dos apóstolos. Não é? O que a Bíblia diz? Vocês já viram, o Tiago falou assim, quem está triste? Quem está triste, cante, não. Olha só, cantar com tristeza, chegar pensando, eu quero ser, Senhor amado, isso não é legal, entendeu? Então o Tiago disse assim, está triste, nem canta não, vai orar, entendeu? Aí começa a orar, começa a conversar com Deus, fale com Deus sobre a tua tristeza, o que está te afligindo? O que está te deixando triste? Fale com Deus, o Tiago disse. E quem está alegre, cante. Perturbe o capeta, entende? Cante coisa boa, viu? Não é tu é o espelho, entende? Outras coisas aí que tem por aí, não é disso não, entende? Cante coisa boa, terra seca, né? A terra seca sou eu, vai cantar isso lá no outro canto, entende? Se você está alegre, cante louvores. Entendeu? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tua mão. E aí vai chegar lá no grandioso, é isso que tem que cantar, entendeu? Não é aquela coisa, terra seca sou eu e não sei o quê. Eu não sou, tem uns terra seca aí mesmo, uns torrãozinhos que não, entende? Ora, o Senhor prometeu, eu derramarei água sobre a terra seca. Então vai buscar o Senhor, que Ele vai encher você. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa oração, nós vamos orar pelo irmão Edson Correia, né? Ele está com os olhos infeccionados. E o Rome, também, este está com problema nos rins. Nós vamos pedir a Deus que ajude
esses nossos irmãos. E aqui vem o comunicado, o Di deve ter colocado ali, o encontro das mulheres, entendeu? No dia 15/7, às 15h30, aqui, na Casa dos Amigos. Reserve essa data aí na sua agenda, entende? Para você passar um momento especial com Deus aqui. Às vezes, irmãos, algumas pessoas chegam para mim e pedem várias coisas, assim, por que nós não temos oração para mulheres? Aí a irmã Ana está aqui toda terça, das 15h30 às 16h30. Cadê as mulheres que estavam pedindo oração? Entendeu? Tem que cuidar para não pedir que a gente faça e depois não apareça. Então, venham orar, irmãs, tira um tempo para orar, certo? Também, irmão Adilson, um evento, um cafezinho, assim, para as mulheres. Eu até fico com vergonha, porque eu às vezes digo assim, eu não devia dirigir a congregação dos amigos. Eu ia ter oportunidade só de dar uma palavra, outro deveria dirigir, porque eu não sei fazer evento, eu não sei fazer nada disso, entende? Mas aí está aparecendo pessoas que Deus está mandando, que sabe trabalhar nessa área, e eu dou toda a liberdade. Pode fazer, quer fazer, pode fazer. Agora tem o seguinte, vocês precisam cooperar, porque não adianta dizer, irmão, um evento para mulher aí não vem, pede para fazer e não vem, entendeu? Tem umas coisas assim que é meio absurda, né? Então, nessa noite, que estamos tão agraciados por Deus, fica o convite aqui, entendeu? Sábado, dia 15, tá? Às 15h30, um grande encontro, vai ser uma maravilha. Também não venha sozinha, convide uma amiga. Porque toda festa que a gente faz, nós cristãos, toda festa que a gente faz deve incluir um parente, um amigo, um vizinho, ainda que tenha alguns crentes que abandonaram os amigos, né? Tem sujeito que fica crente e abandona os amigos. Entende? Não é para abandonar, irmão, é para abraçar para ele, dizer para ele o que Jesus está fazendo na tua vida, entendeu? Então convide para esse encontro uma amiga para vir com você, irmã, tá bom? Outra coisa, Ana, eu não fiz essa pergunta para ti. O encontro é só para mulheres? O homem não pode vir. Vocês são egoístas, hein? Não, eu já entendi, é que é para os homens ficar cuidando das crianças. Certo? Aí depois nós vamos fazer um para homem. Cuidando das crianças. Agora é a vez dos homens. O papai que não está acostumado, vai te acostumando aí. Deixa a tua esposa vir para o trabalho delas aqui e você cuide das crianças. Vamos orar ao Senhor? Eu queria assim, botar a mão na cabeça de cada um de vocês, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Mas claro que ia ficar demorando muito aqui. Então, por que vocês não fazem uma corrente aí, ó? Deem as mãos uns aos outros. 3 segundinhos, pergunta o nome de quem está no teu lado. Já sabe? Oh, glória a Deus. Então, vamos orar. Você já sabe o nome aí? Pafúncio, Joaquina, Genoveva. Conhece todos? Já? Agora, quando orar, fale o nome do teu irmão na presença de Deus. Peça a Deus por ele, tá bom? Interceda por ele. Tem algo na Bíblia que é muito interessante. Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. O Jó teve um momento no sofrimento dele que ele esqueceu de si e orou pelos seus amigos. E naquele momento Deus mudou a história dele, a vida dele, tudo nele. Então, ore, você já sabe o nome, não pense só em você, ore pela pessoa que está ao seu lado. Pai do céu, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa que nos destes de estarmos em tua presença, meditando na tua palavra, Senhor, avaliando textos tão profundos, tão maravilhosos, da revelação da palavra que teu Filho veio trazer para nós, Senhor. Pai Santo, nós entendemos que tu és um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. Nos falta, Senhor, adjetivos para mencionar a glória do teu nome.
Claro, até as palavras fogem, se empobrecem, quando nós vamos honrar-te com o nosso louvor, com a nossa adoração, Pai. Mas tu que sondas os corações e que não trabalhas pelas palavras pronunciadas, mas pelas intenções que na tua presença se manifestam, recebe agora a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, o tributo que a ti oferecemos de coração inteiro, porque reconhecemos que tu és digno, meu Senhor, de toda a honra, de toda a glória. Louvado sejas para todo sempre, meu Deus. Bendito sejas por todos os seres. Oh, aleluia! Senhor, a ti glorificamos nesta oportunidade, agradecidos que estamos da tua salvação, do teu perdão, da tua graça, das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e nos cobrem, meu Senhor, poupando-nos na tua presença. Agora, meu Deus, sabedor de todas estas coisas, nós oramos para que o Senhor abençoe ainda mais a cada um dos irmãos e irmãs que aqui vieram, que ao voltarem para os seus lares, voltem cheios de esperança, cheios de fé, confiantes, Senhor, esperando em ti, meu Pai, a ação do teu Espírito Santo na vida de cada um. E também oramos, Senhor, por aqueles que não puderam vir por algum motivo, meu Senhor, mas que tinham o desejo de estar nesta casa. Entre os que não puderam está o irmão Edson, com os olhos infeccionados, meu Senhor. Ah, Deus Santo, eu sei que para ti uma palavra tua e ele sara agora, um olhar teu, Senhor, e essa infecção é eliminada, anulada, porque teu é o poder, o domínio, o reino para todos sempre, meu Senhor. Também o Rome, Senhor, que está com problemas nos rins. Querido Deus, ajuda esta pessoa, meu Pai, dá a tua graça, de algum modo maravilhoso, realiza um milagre e faça voltar a funcionar estes rins, Senhor, assim como fez o teu filho com muitas pessoas, quando por aqui passou evangelizando os homens, e nós cremos em ti, e no nome do teu santo Filho Jesus, para fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando. Amém e amém. Oh, graças a Deus.